Comemoramos hoje, o domingo, chamado domingo de Páscoa. A Páscoa que foi instituída quando o povo de Israel estava para sair do Egito e que na verdade tipificava a morte de Jesus e a ressurreição dele tempos depois, na nova e eterna aliança. Amém? Alguns dias, quando eu vim ministrar aqui, conversamos com o Rony, até falamos de um tema, mas foi embora. Temeu. Eu quero compartilhar algo, queridos, que Deus está falando para mim, é para a minha vida, mas eu sei que é para a tua vida também. Alguns necessitam dessa palavra nesta manhã, e o desejo do meu coração é que a sua vida seja edificada, que você seja consolado, que você seja exortado, e que você seja edificado pela palavra. Amém? Abra a tua Bíblia em 1 Reis. Nós vamos analisar um pouquinho uma história, um período de Israel. 1 Reis capítulo 16. Vamos ler aqui inicialmente. (23) 16, 23 de 1 Reis. Tá, 1 Reis fica antes de 2 Reis, você que está perdido aí, viu? Não é? Ok, diz assim, 16, 23. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos, e em Tirsa reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata e edificou sobre o monte, e chamou o nome da cidade que edificou Samaria, do monte Semer, dono do monte. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quanto foram antes dele, e andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que ele tinha feito pecar a Israel, irritando o Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto aos mais dos atos de Onri, ao que fez e o poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos, e fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também fez Acabe um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E em seus dias, Reiel, o Beletita, edificou a Jericó, em Abirão, seu primogênito afundou, e em Segude, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falava pelo ministério de Josué, filho
de Num. Feche os teus olhos por um momento. Papaizinho, está escrito que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, Senhor. Ó Deus, não há nada novo sobre a terra, papai. Tudo se repete, Senhor. E nesta manhã, Senhor, nos ensina, papai, pela tua palavra, Senhor. Queremos ser ensinados pelo Senhor. Espírito Santo, tu viestes para nos ensinar todas as coisas, para nos conduzir, para nos levar no perfeito caminho de Deus. Fala conosco. Clamamos nesta manhã do precioso sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Papai, conhecemos a nossa indignidade, mas também conhecemos a graça, papai, e é por ela que nós te pedimos, fale conosco, Senhor, no nome de Jesus, amém. Os irmãos podem, por favor, assentar-se. Queridos, aqui é uma parte da história de Israel. Depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois: reino do norte, reino do sul. O reino de Judá, né, onde estava em Jerusalém, da tribo de Judá, né, a descendência de Davi permaneceu ali, junto com o templo e os sacerdotes. E a outra parte, cerca de 10 tribos, se dividiu então e criou um outro reino, chamado Reino de Israel, e que nós vemos aqui na história. A capital no início não era, mas aqui nós vemos que então ele comprou um monte de Samer e criou ali uma cidade, a capital, né? Foi lá para o monte e criou a cidade de Samaria, em homenagem ao dono desse monte, que chamava Semer. E nós vemos aqui, então, queridos, que os reis de Israel, eles rapidamente se desviaram da vontade de Deus. Na época de Davi, queridos, havia adoração a Deus 24 horas por dia. A presença de Deus veio ali. O reino de Israel, né, tomou toda a circunvizinhança, dominou sobre as nações. A glória de Deus estava ali. Depois da morte de Davi, o templo foi levantado, o templo de Salomão, e houve uma mudança, porque, queridos, Davi conheceu muito da graça, né? E o templo foi estabelecido, e a religião foi estabelecida, e etc, etc, a coisa foi acontecendo devagar. E aqui nessa história, então, nós temos o reino de Israel, dividido então, cuja capital já era Samaria, e nós vemos aqui a história desses reis, que começou a desviar-se do Senhor. E o que nós vamos ver hoje, nós vamos falar um pouquinho da história de Elias, vamos aprender sobre Elias hoje. A história dele está basicamente aqui em 5, 6 capítulos. Existe outras menções, mas o que Elias fez está aqui. E nesse momento que nós lemos aqui, imagine a história, queridos. O povo de Israel tem um rei que se casa com a filha de um rei que era de Canaã, adoradores de Baal, e ele traz essa filha, chamada Jezabel, e ela então ali estabelece a adoração a Baal. É construído um templo. Lá na frente nós vamos ver. Lembra? Até quando cocheareis entre dois senhores? Elias convoca a multidão lá no monte. Se o Senhor é Deus, adorai. Se Baal é Deus,
adorai. Lá na frente há esse desafio. Mas aqui entra um outro Senhor na história do povo de Israel. E veja bem, havia uma imposição das autoridades, querido. Lá na frente a gente vai ver que essa mulher, ela na sua mesa, ela dava comida para 400 profetas de Baal. Toda a liderança política aliançada com Baal. Nós vamos ver na história que muitos profetas foram mortos por ordem de Jezabel, os profetas do Senhor. Então era um momento em que aquele que queria servir ao Senhor estava numa situação complexa. Preste atenção, eles herdaram as promessas que Deus fez a Abraão. Era o povo de Deus, estava ali na herança que Deus tinha dado a eles. E agora surge esse momento da história. É esse momento que nós vemos aqui. E Deus? Aonde estava Deus? Aonde estava Deus? Queridos, Deus, Ele reina absoluto. Mas, queridos, Deus nos deu livre-arbítrio. E Deus permite que a gente caminhe até o limite do seu projeto e do seu propósito. Por quê? Porque nós seremos condenados, queridos, por aquilo que fazemos ou justificados. Então Deus, Ele permite que o homem caminhe na sua história. Obviamente, Ele é Senhor da história, amém? Os planos de Deus não podem ser frustrados. E Deus intervém na história sempre que há uma necessidade, Deus intervém na história. Mas Ele deixa o homem caminhar no seu livre-arbítrio. Até porque Ele não poderia julgar a humanidade se não os deixasse decidir. Amém? Então nós somos responsáveis, eu e você somos responsáveis pelos nossos atos. E sim, haverá um julgamento. E aqui, toda essa história vai acontecendo, agora continua, se você puder aí, alguns estão com a Bíblia aberta, nós vamos ler alguns trechos aí, capítulo 17, aqui não diz exatamente quanto tempo, mas diz assim, então Elias, é a primeira citação do nome de Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, foi lá no rei, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Eu quero que você repita isso. Perante cuja face estou. Queridos, é importante isso. Da onde que esse homem vinha? Ele vinha da presença de Deus. Ele estava na presença de Deus. A história não conta aqui o que aconteceu com esse homem até o momento, não diz a idade dele, não diz nada, mas ele se apresenta diante de um rei que estava conduzindo o povo para longe de Deus, e ele diz, vive o Senhor, em cuja presença estou. Então eu pergunto, esse sujeito estava na presença de Deus? Estava, ele estava tendo comunhão com Deus. Queridos, nesse momento de Israel, esse homem, ele encontra um lugar na presença de Deus. Amém?
E ele encontra um lugar na presença de Deus, e ele recebe um chamado de Deus. O texto continua dizendo, ele diz, perante cuja face estou, que nesses anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Opa! Elias tinha autoridade sobre chuva? Ele não. Mas, queridos, ele foi para a presença de Deus. E ele recebeu aqui uma orientação de Deus. Quer saber se é bíblico isso? Ter autoridade sobre chuva? Lá atrás, Deus disse para o povo de Israel, se vocês pecarem, eu vou fechar os céus. Deus já tinha avisado isso, antes deles entrarem na terra prometida. Se vocês se desviarem, eu vou fechar o céu. E se o povo, que se chama pelo meu nome, clamar, eu ouvirei e sararei. Então Deus já tinha dito que fecharia, só que agora ele fala para Elias, Elias, eu vou fechar os céus. E Elias vai como porta-voz da palavra de Deus. Amém? Elias não estava falando dele mesmo, queridos. Elias era um profeta de Deus, ele estava falando aquilo que Deus havia falado com ele. Então ele disse, só vai chover de novo quando eu falar. Mas por que ele ouviu essa voz e tinha tanta convicção para ir lá e botar o dedo na cara do rei? Porque ele estava na presença de Deus, em cuja presença estou. Amém? Então aqui se levanta, não tem a história dele. Mas começa dizendo que ele estava na presença de Deus. Nós não vemos o chamado, o que aconteceu até aqui. Olha, de novo na Bíblia, versículo 2. Depois que ele deu essa dedada na cara do rei, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui e vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Versículo 5, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Queridos, olha para mim um momento. Ele profetizou isso, liberou uma palavra de Deus, e Deus falou o que para ele? Vaza, se esconde. Por que será? Haveria uma perseguição. Deus diz, olha, vai, eu vou te sustentar. Deus é poderoso para nos sustentar. Amém? Não importa a circunstância. Levou perto de uma fonte, e ali, milagre espetacular. Corvo que traz, o quê que o corvo trazia? Pão e carne. Aonde que esse corvo fabricava pão, gente?
Era ladrão? Queridos, Deus fazia o maná cair do céu toda manhã. Aqui ele usou o corvo. Queridos, Deus pode usar qualquer coisa. Ele faz existir aquilo que não existe. Deus cria o que não existe. Do nada Ele criou todas as coisas. Então não é impossível para Deus. E nós precisamos entender que nós não podemos ficar limitados à circunstância, olhando para a circunstância, crendo que Deus só pode usar aquilo que nós entendemos como usável. Preste atenção, Deus pode fazer do nada aquilo que não existe e pode te suprir quando não há nenhuma expectativa. Creia nisso. Não importa. Deus é poderoso para dar o teu sustento. E Ele diz para nós não nos preocuparmos com isso. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Queridos, Deus ainda é Senhor de corvo. Amém? Tranquiliza o teu coração. Ele ainda dá ordem a corvo ainda. E faz outras coisas mais poderosas que dar ordem a corvo. E aqui então esse profeta, foram 3 anos sem chuva, queridos. Inicialmente, ele vai para esse local, mediante a palavra de Deus. Elias estava se movendo. Por que Elias estava se movendo? Porque ele estava ouvindo a voz de Deus. Queridos, nós precisamos nos mover, porque estamos ouvindo a voz de Deus. Não importa o que vamos fazer, se tem risco, se é perigoso, se não é, o importante é que nós nos movemos pela direção de Deus. Amém? E às vezes, a direção de Deus é essa: se esconda. Amém? Se esconda, eu vou te sustentar. E aqui foi isso: se esconda, eu vou te sustentar. Ok, o que aconteceu aqui? Chegou o momento, queridos, e é uma historinha, vamos passar rapidamente por ela, da viúva de Serepta. É a próxima história agora. Dá a impressão que Deus agora precisou, de uma viúva para sustentar o profeta, Faltou recurso, que faltou água ali. Mas deixa eu dizer uma coisa, não era o profeta que precisava de sustento. Sabe quem precisava? Era a viúva. Aquela viúva deve ter dito para Deus: Deus, eu estou indo preparar o restinho da minha comida, e eu preciso da tua provisão. E aí Deus falou para os corvos: agora vocês não vão mais lá não, e vamos secar essa fonte aí. Queridos, estava cômodo para o profeta, não estava? Podia dormir o dia inteiro. Fonte, pão e carne. Não tinha Netflix. Problema. Queridos, estava cômodo. Mas Deus precisava do profeta. E Deus seca a fonte e falou: olha, vai para lá, eu preparei uma viúva lá.
E Elias vai na convicção. Chega lá, aquela mulher encontra a viúva saindo, buscando um cavaco para fazer um pão, porque era o restinho que ela tinha. E ele falou, vai lá e faz isso, mas primeiro faz um bolo para mim. Sabe a atitude de quem vence? É a atitude de quem tem um coração que doa. Pensou, aquela viúva só tinha um restinho de comida, e o que ela faz? Ela oferta, né? Ela compartilha o pouquinho que ela tinha. Ela precisou de fé, queridos. Precisou de um coração em Deus. Então se percebe que era uma mulher que tinha o coração em Deus. E aí acontece a bênção, né? Ele não vai faltar o azeite, e ele fica ali na casa daquela viúva, correto? O azeite jorrando lá de dentro, não acabou e nem a farinha. Deus não tem problema em usar outras coisas, amém? Às vezes nós queremos limitar Deus, queridos. Era uma viúva de Sarepta. Nem era do povo de Israel, mas era uma viúva. Lembra que Deus cuida de órfãos, viúvas e estrangeiros. São coisas que nós precisamos saber no nosso coração. E essa viúva precisava de cuidado. Ela clamou a Deus e Deus enviou o profeta lá. Bom, acontece aí, depois o filho dela morre. Elias ora e ressuscita o filho dessa mulher. Beleza, e aí terminamos, né, essa história aqui. E começa capítulo 18. Abra lá, acompanhe aqui comigo a história de Elias. Elias viveu alguns milagres até aqui, queridos? Elias continuava na presença de Deus? Para ressuscitar morto parece que precisava estar, né? Hã? Capítulo 18 diz assim, e sucedeu que depois de muitos dias, na verdade foram 3 anos, depois que ele deu o dedo na cara de Acabe, que veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Quem que ia fazer chover? A palavra era de quem? Percebe lá atrás? Elias falou, não vai chover até que eu diga que vai chover, porque Deus falou isso para ele. E agora Deus se apresenta a Elias e fala, Elias, vai lá e abre os céus. Está liberado para chover agora. Ou seja, agora você pode exercer autoridade sobre a chuva que ela virá. Só que, claro, Deus tinha um projeto nessa seca, amém? Deus queria tratar com aquela situação política, queridos. Talvez muita gente reclamou com Deus. Né? Por quê? Por quê? Mas Deus tinha um propósito, amém? E por isso ele fechou os céus. Mas os céus ele sustentou. Houve perseguição, depois essa história é contada aqui no meio, mas Jezabel e Acabe saíram buscando Elias, queridos. Foram em todas as nações e obrigavam os reis a juramentar-se de que Elias não estava ali. Jezabel perseguiu e matou muitos profetas. Obviamente Deus guardou outros de outra maneira. Houve um homem aqui que ele sustentava profeta, guardava em covas, em caverna, de 50 em 50 e tratava deles lá. Ou seja, Deus tem as suas maneiras.
maneiras diferentes. Não é? Depois Elias reclama lá na frente, a gente vai chegar lá, e fala, eu fiquei sozinho. Aí Deus fala, não, tem 7.000 que não se dobraram. Tem mais gente, Elias. Ou seja, Deus guardou outros. Amém? E qualquer um que não se dobra pode ser guardado por Deus. E aí então, vai e apresenta que eu vou trazer chuva sobre a terra. Versículo 2, e Elias foi apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. 3 anos sem chuva, queridos. 3 anos sem chuva. E Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Esse era o mordomo do rei, ele estava lá do lado do rei, que era o cara que sustentou, 4, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Obviamente que a comida do corvo parece que era melhor, Eu que sou vegetariano, eu gosto dos bichinhos que comem vegetal, Sou vegetariano, eu ia gostar da comida do corvo. Versículo 5, e disse Acabe a Obadias, vai pela terra a todas as fontes de águas e a todos os rios, para ver se achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não percamos todos os animais. A situação era complicado. Talvez existisse alguma erva ali na margem de algum rio, e era para ir buscar isso. E repartir entre si a terra para percorrerem. Acabe foi por uma parte, por um caminho, e Obadias também sozinho por outro. E estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e reconheceu e tal. E aí aqui tem toda uma situação, nós vamos passar. Mas versículo 15 diz assim, e Elias disse, vive o Senhor dos exércitos, cuja presença estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Versículo 17, e sucedeu que, vendo Acabe a Elias disse, és tu o perturbador de Israel? Por quê? Porque o céu havia se fechado, o rei levou em conta, sabia que depois que Elias abriu a boca, não choveu mais. Então, do ponto de vista de Acabe, quem que era o cara que estava trazendo dano para Israel? Era Elias. Então ele disse, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaém. Seu perturbador. Agora, pois, manda reunir a mim todos no Monte Carmelo, e também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Percebe como a coisa estava enfiada ali naquelas autoridades? Queridos, nós conhecemos a história. Elias agora convoca, vai para o monte, restaura ali o altar do Senhor com as 12 pedras, e eles clamam até 3 da tarde pelo bezerro que eles mataram, os profetas. Elias faz a proposta, o Deus que descer fogo do céu, esse é Deus. O povo falou, eu acho que essa palavra é boa, E depois, então, das 3 da tarde, Elias prepara o altar, coloca a água, e o fogo vem, queridos. Confirma que Elias é homem de Deus.
Claro que Deus não estava preocupado em confirmar que Elias era homem de Deus. O que Deus queria era resgatar o seu povo, amém? E então Elias pega todos aqueles profetas e os leva a um ribeiro e mata todos eles. Tremendo. Você acha que o povo deu tapinha nas costas de Elias ou não? Provavelmente. Mas vamos seguir com o nosso texto, queridos. Versículo 46 do 18, perdão. Aqui vem a chuva, né? E sucedeu, 45, e sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvem e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu no carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Ou seja, Deus falou: Elias, acompanha ele nessa chuva aí agora. E ele foi até a entrada da cidade. Queridos, até aqui nós olhamos a história de Elias. Elias é homem de Deus? Espetacular. Um ministério cheio, impregnado de milagres. Mas dá uma paradinha, olha para a tua vida. Tem muitos milagres de Deus na sua vida. Amém? Deus fez muita coisa. Às vezes a gente nem se dá conta que o corvo veio de Deus. E a gente nem percebe que o alimento se multiplica na nossa lata. Mas Deus já fez muita coisa por nós, queridos. Agora, olhe aqui como a história começa a destonar, mudar o tom. Vem para um ré menor. 19:1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, e como totalmente matara a espada os profetas. Acabe chegou lá e falou: Jezabel, aconteceu algo. O profeta Elias veio, fez um desafio lá em cima do monte, os profetas subiu tudo, Deus derramou fogo e ele matou depois todos os profetas. Versículo 2: Então Jezabel mandou um mensageiro, repita, um mensageiro. Repita de novo, um mensageiro. Queridos, o inferno tem mensageiros. Jezabel, ela era serva do inferno. E ela tinha mensageiro. E ela envia um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a sua vida como a um deles. Ou seja, eu vou te matar. Do jeitinho que você fez com os profetas, eu vou fazer com você. Essa foi a mensagem enviada do inferno para Elias. Agora eu pergunto, essa ameaça já havia ou não? Já havia. Quantos profetas ela matou? Nós já vimos lá. Só que agora, queridos, o inferno se levanta e manda uma mensagem para Elias. Agora eu pergunto, por que Jezabel não havia matado Elias?
Primeiro, porque Deus o guardou. E segundo, ele estava no centro da vontade de Deus, no projeto de Deus para a vida dele, e tinha mais para fazer. Queridos, ninguém vai antes de cumprir o propósito de Deus. Se você está no centro da vontade de Deus, e Deus tem um projeto para a sua vida, nada e ninguém pode te tocar. Nós não somos peru que morremos na véspera. É um ditado aí, né? Diz que é peru que morre na véspera, não é? Quer dizer, o Natal é no dia seguinte lá, e aí na véspera os caras matam o peru. Queridos, se você é servo de Deus, Deus vai cumprir os dias que Ele estabeleceu para você. E se Deus tem algo para fazer através de você, Ele vai fazer. Ele é poderoso para isso. Mas aqui, queridos, o inferno envia um mensageiro. Olhe para mim. Escute isso com atenção. Há muitas vozes no mundo. São muitas as vozes. São muitas. A carne nos envia as suas mensagens. Quantos sabem do que eu estou falando? A carne envia as suas mensagens. Como que eu resolvo? Cruz. Cruz de Cristo. Enquanto nós não aceitarmos a cruz, as mensagens da carne vão soar forte no nosso coração. Depois que nós aceitamos a cruz e perdemos a nossa vida, queridos, a carne ainda continua falando. Só que a voz dela não chega ao teu coração mais. Amém? Mas tem mais vozes. O mundo, queridos, o mundo tem uma voz que é inimiga de Deus. E por isso, a cruz também resolve. Paulo disse, mediante a cruz de Cristo, eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Ou seja, a cruz também resolve essa questão das vozes que há no mundo, tentando colocar os sonhos do mundo no teu coração, os projetos de uma vida aqui no teu coração. Porque, queridos, o projeto que nós precisamos ter no coração é vida eterna. Nós vamos cumprir o projeto, o propósito de Deus aqui. E nós vamos sonhar, sim, com a eternidade. É isso que precisa ocupar o nosso coração. Os sonhos de Deus, a eternidade. E aquele que usa do mundo como se não usasse. Mas tem mais vozes. Tem a voz do diabo mesmo, queridos. O diabo fala no meu e no teu ouvido. Ah, mas eu sou cristão, não tenho relacionamento com o diabo. Mas ele fala. Ele fala. Você acha que Jesus ficou isento disso? Lê Mateus 4. Era a voz de quem ali? Do diabo. O problema é que Jesus sabia como tratar com essa voz, amém? Queridos, voz do diabo não resolve se você, porque você está na cruz ou isso, aquilo. Voz do diabo você precisa discernir e combater com a própria palavra de Deus. Por
Por isso que eu e você precisamos conhecer a Bíblia, queridos. Porque primeiro a própria Bíblia é que vai dar discernimento para você, se a voz que você está ouvindo é de Deus ou não. Mas aqui, Elias ouve um mensageiro que o ameaça. Queridos, nós vimos a vida de Elias rapidamente até aqui. Elias continuava na presença de Deus? Sim. Deus era com ele? Sim. Mas olha o que aconteceu. 3. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, e se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi, sentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, porque não sou melhor que os meus pais. Olhem para mim. O que Deus falou para Elias aqui? Nada. Elias ouviu o mensageiro e um temor entrou no seu coração. Preste atenção. Ele ouviu uma mensagem que não era de Deus, não era vontade de Deus, não tinha nada a ver com Deus. E ele sabia que Jezabel não tinha nada com Deus. Qualquer um em Israel sabia. Mas essa mensagem entrou no coração dele e encheu Elias de medo. Medo. Mensagem do inferno, normalmente, enche o nosso coração de medo. Mensagem de Deus é assim, ó, Josué 9, não te mandei eu? Ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Queridos, até esse texto, parece que era isso que estava no coração de Elias. Só que agora, quando esse mensageiro do inferno chega, o temor entra no coração de Elias. Você está temendo o quê, queridos? Qual é o teu medo hoje? É pelas finanças. Deus está cuidando dos passarinhos, vai cuidar de você. Se for preciso, Ele abre os céus, queridos. Se for preciso, Deus abre os céus. Deus faz cair maná lá na tua casa. Ele envia o corvo. Tranquiliza o coração. Ah, Sebas, agora começou a morrer um monte de gente aqui perto de mim. Vocês querem ver que coisa esquisita aqui? Olha para o texto. Ele fugiu para salvar a vida dele, não foi? E agora qual que é a oração dele? Tira a minha vida. Oh, não é esquisito? É ou não é esquisito? Queridos, mensagem do inferno nos deixa esquisito. Deixa o ser humano esquisito, é sério. Quando nós ouvimos Satanás, nós começamos a ficar esquisito.
porque aqui era uma mensagem de morte. E ele foge para não morrer e agora pede morte. Mas então por que ele fugiu? Fugiu, queridos, porque ele ouviu o mensageiro do inferno. O medo entrou no coração dele. Elias não temia a morte. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem medo da morte? Se você está em Cristo, se você está lavado no sangue do Cordeiro, queridos, você está com medo do quê? De morrer? Você só vai morrer se o propósito de Deus já se cumpriu na sua vida. E se cumpriu, glória a Deus, que morra. Amém ou amém? Porque os goianos falam amém, né? Você acha que é amém. Aí é amém. Queridos, se você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro, nós somos propriedade exclusiva de Deus, a nossa vida pertence a Deus, nada, nem ninguém pode tocar nas nossas vidas, se não há uma permissão de Deus. Agora, nós não podemos deixar o medo entrar no nosso coração, porque há um mensageiro do diabo. Tem um texto na Bíblia, lembra? De uma rainha que foi convocada para uma situação. Esther disse, vamos orar. E eu vou. Se eu morrer, morri. O que ela sabia que não podia fazer, por exortação mesmo do seu tio, é que ela foi chamada para aquele momento. Amém? E ela então estava disposta a cumprir o projeto de Deus. E aí, queridos, ele deitou, dormiu, mas olha, mesmo nessa situação, Deus não o abandonou. A Bíblia diz no versículo 5, e deitou-se, 19:5, dormiu debaixo do zimbro, e eis que então o anjo tocou e lhe disse, levanta e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, e uma botija de água. Comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. Agora, era só pão, não tinha carne, não. Aqui não tinha carne, a carne já miou. Mas era pão quentinho, amém? Pão e água. E foi o anjo que trouxe. Olhou e eis que, tornou a deitar. 7. E o anjo do Senhor falou segunda vez e o tocou e disse, levanta e come, porque te será muito longo o caminho. Deus sabia agora que ele tinha um caminho a ser feito, e que era difícil. E então, ele sai dali, vai até Horebe, e ele caminha com a força daquela comida, 40 dias e 40 noites. Queridos, ele aqui
Deus começa a intervir agora, preste atenção. Deus começa a intervir na vida de Elias para voltar, para sarar o coração de Elias. Há uma intervenção de Deus aqui para sarar o coração de Elias, para tirar essa mensagem do inferno do seu coração. Deus intervém. Queridos, quando o ser humano entra numa situação como essa, porque esse profeta, esse grande profeta, esse homem de Deus tremendo, entra numa depressão. Ou quem pede a morte para si está legal? Queridos, ele deixou o seu moço, ficou sozinho. Fica sozinho não. Depois Deus dá um outro moço para ele, que não abandona ele de jeito nenhum. Mas aqui ele fica sozinho, ó. Ele vai para o deserto, deixa o moço e fica sozinho. Ah, eu estou em casa, não vou para a igreja porque é pandemia. E aí, na hora do culto online, ele tem outra coisa para fazer, né? Fica sozinho. E o mensageiro do diabo, ó, pau, 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 pau. Queridos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E o que acontece com Elias agora? Elias não ouve a voz de Deus. E preste atenção, quando nós ouvimos a voz do inferno e deixamos ela entrar no nosso coração, nós paramos de ouvir a voz de Deus. O medo, querido. Ele gera depressão aqui. E nós começamos a olhar a circunstância. Elias estava ali, qualquer moitinha que se movia, já era alguém que veio matar ele. É? A garganta dói um pouquinho. O vizinho tossiu, falou, nossa, eu tive com ele ontem. Queridos, você é propriedade exclusiva de Deus. Mas olha agora essa cena, queridos. 9, ele vai para o monte. Só que quando a gente vai para o monte, para buscar Deus, a gente vai para que lugar do monte? Vai para o topo do monte, não é isso? Quando eu vou orar nos montes, eu quero ir lá em cima no topo. Só que Elias vai para o Monte Horebe. Versículo 9. Versículo 8, vamos. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna. Lembra de Jonas? O cara vai descendo, 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 descendo. Ou seja, versículo 10. E ele disse... 9, né? Entrou numa caverna, e eis que a palavra do Senhor veio a ele. Queridos, Deus queria tirar ele daquela situação, porque Deus tinha um projeto na vida desse homem. Ele disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Desenho para a próxima geração. O que você está fazendo aqui?
Queridos, o que nós estamos fazendo fora da vontade de Deus? Aonde que eu e você estamos? Deus está perguntando, o que você está fazendo? Eu escrevi uma história para você. Aonde você está? Eu tenho um projeto na sua vida. O que você está fazendo? E aí ele disse, versículo 10, tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu só fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. Ô dó. Queridos, sem Deus nós somos frágeis demais. A gente fica até com dó da gente mesmo. Olha aqui a situação dele. Ficou sozinho. Estou sozinho. Ele que deixou o moço dele. Se ele estava sozinho, era culpa dele. E querem tirar a minha vida. Estão me perseguindo. Percebe? Ele parou de olhar para Deus. Ele começou a olhar a circunstância. Oh, matou todo mundo, perseguiu. Eu estou sozinho e querem tirar a minha vida. Nem parece aquele sujeito que levou os 450 profetas de Baal e matou lá no rio. Percebe? É outro cara aqui, concorda comigo? Que é outra pessoa. Aquele homem de Deus desapareceu. Porque ele deu crédito a uma palavra do inferno. Deixou entrar no seu coração uma mensagem que não era de Deus. Versículo 11. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te nesse monte perante o Senhor. Aqui, queridos, está a fórmula de Deus para as nossas vidas. Primeiro, sai para fora. Você está dentro de que caverna? Qual que é o mundinho que foi criado por aquilo que o diabo ministrou no nosso coração? Qual a circunstância que foi criada? Sai para fora. Tem que sair. E se colocar aonde? Lembra? A primeira palavra onde aparece Elias? O Deus em cuja presença estou. E agora Deus diz: Elias, sai daí e vem para o lugar que você nunca deveria ter deixado. Vem perante a minha face. Daí, queridos, acontece terremoto, fogo, vento forte. Eu vou pular essa parte. Essa parte tem muito pregador que fala sobre ela por aí. Na internet tem um montão. E eu vou pular. Não, e bom, são boas, algumas figuras muito interessantes. Mas eu vou saltar essa parte aqui para nós caminharmos para o final da história. E aí, ele ouve uma brisa suave, um ventinho. Mansinho.
versículo 12: depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. Em algumas versões fala de uma brisa suave. E sucedeu que, ouvindo, Elias envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele a voz do Senhor que dizia: o que você está fazendo aqui, Elias? Novamente, queridos, Elias estava acostumado a ouvir essa voz. Era alguém que recebeu um chamado de Deus, ouviu várias vezes. Quando nós lemos o texto, nós vemos que Elias ouviu várias vezes essa voz. E ele caminhou nessa direção, e tudo o que Elias falava, queridos, acontecia. Assim como outros homens de Deus, Samuel também, né? A Bíblia diz que nenhuma das palavras que Samuel disse caiu por terra. Deus cumpriu todas. Porque Samuel não falava por si, Samuel falava o que estava no coração de Deus. Mas agora, queridos, a palavra de Deus é: sai para fora e se põe na minha presença. Sai desse lugar que não tem a presença de Deus, desse universo paralelo criado por medo de algumas coisas, e vem para a presença do Senhor. Queridos, Deus está chamando a mim e a você para encontrarmos com Ele. E na vida cristã, nós precisamos de um tempo diário para nos encontrarmos com Deus. Eu e você necessitamos de um tempo para ouvir a voz de Deus. Há um processo de comunhão e de amadurecimento dessa comunhão, mas há um momento que nós temos que romper, nós temos que sair para fora. Elias, sai! Queridos, Deus não arrancou Elias da sua caverna. Deus o chamou para que ele saísse dela. Quem se meteu naquela caverna foi Elias. E Elias precisava tomar a decisão de sair para se colocar na presença de Deus. Isso Deus não fez por ele. Deus derramou fogo do céu, Deus trouxe carne e pão por um corvo, trouxe pão e água por um anjo, derramou fogo do céu e sustentou ele e a família de uma viúva com uma botija de azeite que não acabava, com farinha que não acabava. Só que Elias precisava sair do lugar onde ele se colocou. Queridos, Deus quer que nós nos levantemos desse universo paralelo que nós criamos, fora da vontade de Deus, ausente da voz de Deus. Deus está nos chamando para irmos à sua face, para buscarmos o Senhor, e isso é uma decisão que nós precisamos fazer.
E claro, né? Eu acho que agora dificilmente algum de nós vai dizer que não tem tempo. Talvez há 1 ano e meio atrás, 1 ano e pouco atrás, né? Alguns de nós poderiam dizer, olha, eu não tenho tempo. Mas agora não. Primeiro que das 8 da noite às 5 da manhã, né? Nós não podemos nem sair de casa. Mas tem Netflix, né? Mas nós temos tempo. Para estabelecermos o que é prioridade para nós. Ou não. Ah, Seba, você não vê Netflix? Quem não vê Netflix, né? Só que, queridos, Deus está nos chamando. Se eu e você queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos ir para a presença dEle. Sai para fora. É tempo de separarmos realmente um momento para estarmos na presença de Deus. Deus quer isso, queridos. Lembra Gênesis? Na virada do dia, o que Deus fazia? Vinha ter comunhão com Adão e Eva, era um momento. O pecado corta essa comunhão. Mas a voz do diabo, mesmo sem pecado, queridos, mensageiro do inferno, quebra a nossa comunhão com Deus, nos enche de medo, nos tira da presença de Deus. É tempo de irmos para a presença de Deus. Aí, veja bem, o que acontece com Elias? A circunstância não mudou. Elias agora ouve esse sussurro, coloca a capa no rosto e vai para a presença de Deus, e aí Deus começa a falar com ele. Ele repete toda a ladainha dele aqui, versículo 15. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo caminho. Elias, você andou à toa, você vai voltar ao caminho que você fez aí, porque esse não era o meu caminho. Nós precisamos fazer alguns caminhos de volta, queridos. Voltarmos daquilo que saímos da vontade de Deus. Nós precisamos voltar. Elias, vai e volta. Arrependimento, mudança de atitude. Volta, Elias. Volta lá onde você se desviou. É lá, eu quero retomar a tua vida, o teu ministério. Ele diz, então vai, volta. Pelo caminho para o deserto do Damasco, e chegando lá, aí Deus começa, está vendo? Jezabel não vai te matar, eu ainda tenho algumas coisas para você. Aleluia. Eu ainda tenho projeto na sua vida aqui. Unge Azael rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. Eu estou trocando o rei. Deus estabelece reis. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta no teu lugar. Você ainda precisa fazer um discípulo ainda. E que discípulo, né? Glória a Deus, porção dobrada. Alguém que não o abandona. Deus sabia do que Elias precisava. Deus conhecia,
inclusive as fraquezas de Elias, e estava trocando o rei que perseguia ele, e estava colocando um servo que não o abandonaria, em circunstância nenhuma. Isso é a bondade de Deus, queridos. E aí o que acontece? O que aconteceu com Elias agora? Queridos, Elias se levanta, sai da caverna e vai cumprir o chamado de Deus. E Jezabel? Jezabel continuou lá até morrer. A vida de Elias mudou de novo, não mudou? Era um homem de Deus, entrou numa depressão, fugiu, se acovardou, fugiu, temeu, pediu a morte, entrou na caverna. Deus o cerca, o chama, ele ouve ali o pedido de Deus, vai para a presença de Deus, ouve a voz de Deus. E agora, cadê o mensageiro, a mensagem do inferno? Para onde que foi? Queridos, quando nós damos crédito à palavra de Deus, toda voz do diabo, toda maldição é quebrada de sobre as nossas vidas. A palavra de Deus é poderosa para nos levantar e nos colocar a caminho do projeto. A história segue, mas nós ficamos por aqui. A mensagem desta manhã, para mim e para você, é: vem para a minha presença. Você precisa vir para a minha face. Eu e você fomos chamados para termos uma comunhão, um relacionamento com Deus. Queridos, enquanto eu e você estivermos mantendo um relacionamento com Deus, ouvindo a voz de Deus, primeiro, nenhum medo vai se estabelecer no nosso coração. Segundo, o que Deus preparou para nós vai se cumprir. Deus vai cuidar de nós. Sai para fora. Qual que é a caverninha que você arrumou? Sai. Tem que sair. Essa é a palavra de Deus. Sai. Depois nós vamos escutar a voz de Deus com clareza. Mas nós precisamos sair. Eu vou ficar aqui até Deus me arrancar daqui. Deus não vai te arrancar daí. Ele está pedindo para você sair da caverna que você se enfiou. Sai, vai para a presença de Deus. Esse é o momento de irmos para a presença dEle. E aí, Deus vai falar conosco. A palavra do Senhor vai vir sobre nós. Como que Deus fala com você? Deus fala de muitas maneiras. Fala na leitura da palavra, Deus fala na intimidade lá no nosso coração, Deus usa um profeta, Deus usa uma ministração, Deus usa de muitas maneiras para falar conosco, para nos dar direção, nos dar sonhos. Há uma multiforme sabedoria de Deus. Vamos nos colocar de pé, queridos.